eu acho que o Brasil viveu um período com um déficit grande de civilidade, marcado por um contexto em que se naturalizaram as ofensas, a grosseria, a difusão do ódio, a extração do pior que havia nas pessoas. Além do déficit de civilidade, acho que vivemos um momento grave de desprezo pela educação, pela ciência e pela cultura, uma visão de armas em vez de bibliotecas, corte de verbas para as universidades, descrédito para a ciência, e também vivemos um período relevante de risco democrático que culminou com os eventos de 8 de janeiro, que não foi um fato isolado, foi um processo histórico que foi se acumulando ao longo do tempo e desagou nos eventos de 8 de janeiro, antecedidos por ataques desrespeitosos e repetidos às instituições, pela absurda e indevida politização das Forças Armadas e por um discurso que era permanentemente golpista e que incluiu a tentativa de volta ao voto impresso com contagem manual. Então, podem os senhores imaginar o que teriam sido exceções eleitorais com essas hordas de pessoas violentas e truculentas e armadas, muitas vezes, com uma contagem pública manual de votos e uma absurda valorização do estilo Roberto Jefferson e Daniel Silveira ao longo do tempo. Portanto, e isso não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com ser conservador, com ser liberal e com ser progressista. A civilidade, o respeito às instituições democráticas e o respeito à educação, à cultura e à ciência são premissas que devem permear qualquer visão política do mundo. Portanto, a minha visão é que nós vivemos um processo de atraso civilizatório. Não estou entrando no mérito econômico, não estou entrando no mérito social, apenas uma questão civilizatória. Um processo que é um processo global de ascensão desse populismo extremista e autoritário, cuja característica era a divisão da sociedade em nós e eles. Nós, o povo puro, decente e conservador, e eles, as elites cosmopolitas, liberais e corrompidas, e o símbolo das elites foi no Brasil, foi na Venezuela, que era nem um populismo de direita, foi na Hungria, foi na Turquia, está sendo agora em Israel. O populismo elege com muita frequência as Supremas Cortes como o seu grande adversário, porque o papel de uma Suprema Corte é limitar o exercício do poder político pelas maiorias. De modo que o Supremo teve realmente um embate tenso no período anterior, porque nós precisamos intervir, por exemplo, na pandemia, diante de um governo negacionista. Se tiverem lembrado, foi o Supremo que determinou a atuação dos estados e dos municípios diante da inação da União. Foi o Supremo que determinou a elaboração de um plano de vacinação nacional. Foi o Supremo que impediu uma campanha para fazer as pessoas voltarem para a rua e para o trabalho, quando o distanciamento social era um mandamento da OMS. Portanto, no Brasil, como em alguns outros países onde houve esta ascensão populista, criou-se uma tensão artificial entre o poder político e o papel do Supremo Tribunal Federal. Sempre existirá algum grau de tensão entre quem exerce o poder político majoritário e quem tem o papel de limitá-lo. Mas nas democracias, essa tensão é absorvida de maneira institucional e civilizada. Essa história de desfile de tanques na Praça dos Três Poderes, as ofensas aos ministros, pedido de impeachment de ministro, isso se enquadrou naquele quadro geral de baixa civilidade brasileira. E um detalhe, muito frequentemente, quem provoca a atuação do Supremo são os próprios atores políticos, os próprios atores institucionais, seja o presidente da República, o procurador-geral da República ou os partidos políticos. Eu espero que uma certa volta à normalidade democrática diminua esse protagonismo do Supremo e que a institucionalidade possa prevalecer e que boa parte das questões que hoje são resolvidas no Supremo possam ser resolvidas definitivamente no próprio
legislativo. Mas nós interpretamos a Constituição e, portanto, onde houver ameaças à Constituição, o nosso papel é atuar. Agora, nós não temos nem a chave do cofre, nem tropas. E, portanto, nós precisamos de harmonia entre os poderes, porque as nossas decisões de proteção dos indígenas, por exemplo, na Amazônia, precisa da ajuda das Forças Armadas. Não tem como fazer nada na Amazônia sem Forças Armadas. Portanto, é preciso cultivar harmonia e boas relações entre as instituições, e ninguém precisa abrir mão da própria convicção para tratar os outros com respeito e consideração. E falando com você, eu acho que o Brasil tem, em primeiro lugar, a falar de segurança, uma questão de segurança pública. Nós precisamos de um grande plano de segurança pública. Aliás, esse é um problema que o pensamento progressista brasileiro, mesmo a esquerda brasileira, sempre negligenciou. Nós precisamos de um grande plano de segurança pública, democrática, não violenta, para dar segurança às pessoas. É interessante, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o presidente Lula ganhou Flamengo, Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, onde a classe média e a classe alta vivem e tem algum grau de segurança, e perdeu em muitas áreas da periferia. Pobre também precisa de segurança pública e nós precisamos de um projeto de segurança pública. Quanto à segurança jurídica, eu acho que a arbitragem funciona razoavelmente bem no Brasil. Acho que é um equívoco mexer nesse domínio e acho que as duas grandes inseguranças que existem em matéria judicial no Brasil, Marcelo, estão na litigiosidade trabalhista e na litigiosidade tributária. Palavra de quem foi advogado por 30 anos. É um cipoal indevassável. Eu fui advogado de um grande empresário, uma grande instituição financeira, e ele me dizia, eu faço tudo para não ter reclamação trabalhista, para cumprir com a legislação, tenho os melhores advogados, e mesmo assim eu respondo a milhares de ações trabalhistas. Portanto, um país em que um empresário correto queira cumprir a lei e não consiga, ele tem um problema de legislação que eu acho que nós precisamos enfrentar. E outra grande litigiosidade é a litigiosidade tributária, que precisa de uma simplificação do sistema. Para isso, eu não vislumbro, fora da área trabalhista, da área tributária, grande insegurança. E os planos econômicos trouxeram grande insegurança, mas isso, felizmente, está ficando para trás. De modo que eu não vejo essa grande insegurança jurídica fora dessas duas áreas causadas pelo judiciário. Agora, quem perde sempre acha que o sistema é um desastre. Sempre lembrando, eu não pude ouvir os debates anteriores, eu sou, como os ministros do Supremo em geral são, sou um ator institucional e não um ator político. O meu papel, o nosso papel, na verdade, é um papel de defesa da Constituição, das instituições e de promoção dos direitos fundamentais. A segunda observação inicial que eu faria, sou uma pessoa que gosta de trabalhar mais com fatos do que com opiniões, que no Brasil, nos últimos tempos, virou um pouco uma exceção, que as pessoas escolhem os lados e depois vão construindo as suas narrativas, nem sempre totalmente baseadas nos fatos. Eu tenho uma visão, Merval e meus amigos, não política, mas institucional, bastante severa dos tempos que nós atravessamos recentemente.